Meus irmãos, na semana passada nós vimos o capítulo 18, que retrata Abraão como profeta e sacerdote. Ele é identificado dessa forma ali naquele capítulo, o profeta a quem Deus revelará os seus planos, e cabia então ele a pregar a sua descendência. Deus havia dito de forma bem clara que iria destruir Sodoma e Gomorra. E nessa cidade, como vimos na semana passada, habitava o sobrinho de Abraão, Ló. Abraão passa então a exercer uma função de sacerdote. É ele agora quem vai interceder por aquele povo. E ele começa então dizendo: o Senhor é justo. Se houver naquela cidade 50 justos, o Senhor vai destruir toda a cidade com 50 justos ali. E ele então vem diminuindo a quantidade de justos da cidade, até o momento em que não há mais o que fazer e Deus se retira dele. O versículo 22 desse capítulo vai dizer o seguinte, veja lá: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Enquanto Abraão estava ali intercedendo pela cidade, os dois anjos que vieram acompanhando o Senhor na caravana foram até a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus iria ver de perto aquilo que estava acontecendo. E talvez você diga: mas Deus não sabia? Sim, Ele sabia. Mas o texto quer enfatizar aqui que Deus é um justo juiz, e Ele então vai evidenciar aquilo que está acontecendo naquela cidade. E o capítulo 19 começa relatando, veja no verso 1, que ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. E alguns comentaristas têm dito, e eu concordo com eles, que o que está acontecendo aqui no texto é um contraste. Porque veja o que está acontecendo: estes homens, estes anjos que vão ter agora com Ló, já tinham estado com Abraão. Se você olhar para o capítulo 18, veja lá o que começa a dizer no versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda. E aí vem então Moisés dizendo: no maior calor do dia. O dia está claro, mas quando Moisés fala a respeito de Sodoma e Gomorra, ele enfatiza as trevas. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. E a ênfase, alguns comentaristas dizem, é exatamente para mostrar as trevas em que viviam a cidade de Sodoma e Gomorra, a situação daquela cidade diante de Deus. E Ló, semelhante a Abraão, vai receber bem estes homens. Abraão, lá no capítulo 18, chama esses homens e, como um bom hospedeiro, vai receber estes homens. Ló faz a mesma coisa aqui, lá em Sodoma. O texto diz, veja que ele estava sentado, quando viu os homens, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra e os convidou para entrar em sua casa. O que você tem no decorrer desse texto, no capítulo 19, na minha opinião, um dos capítulos mais tristes que você tem no livro de Gênesis, um dos capítulos mais pesados que você tem no livro de Gênesis, onde você vê o quanto o pecado pode afetar a vida das pessoas, e o quanto o pecado fez aqui na família de Ló. O que você tem nesse capítulo é juízo, misericórdia e iniquidade. Você consegue perceber tudo isso aqui. Veja do versículo 2 até o versículo 10. Aqui existe a constatação da iniquidade daquela cidade. Eu vou ler o texto, e o texto diz assim: e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passemos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele.
deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Deus havia enviado os seus anjos, e a iniquidade então está agora constatada. A iniquidade pode ser vista de início aqui, porque Ló, ao olhar para aqueles homens, ouve dos homens: nós vamos dormir aqui fora. Ló conhece muito bem a terra onde ele está. Ló sabe quão terrível é aquele lugar, e então Ló insiste: não passe a noite aí, entre na minha casa, achegue-se aqui, vocês são os meus hóspedes. E a expressão que aparece aqui no texto é muito interessante, diz que instou-lhes muito. A ideia é que ele pressionou esses homens para que eles entrassem, para que eles passassem a noite na sua casa. E a razão é Ló saber exatamente o que é aquela cidade onde ele habita, o tamanho da iniquidade da cidade onde ele mora com a sua família. E a confirmação disso vem logo a seguir, porque os homens da cidade cercam a casa, eles dizem a Ló: mande estes homens para fora, nós vamos abusar deles. Eles queriam de fato abusar sexualmente destes homens. A iniquidade daquela cidade é algo terrível. O pecado aqui de Sodoma é tanto o homossexualismo, quanto a lascívia, e também a falta de hospitalidade. Você tem essas 3 coisas aqui no texto, e o próprio Ló agora se vê num dilema bastante grande, porque veja, ele não quer ser identificado com o pecado de Sodoma e Gomorra, ele não quer ser identificado com aquilo que os homens querem fazer com os seus hóspedes. Então ele coloca os hóspedes para dentro, mas ele está disposto a entregar suas filhas àqueles homens. Naquele mundo, é lógico, não no padrão da Escritura, mas no padrão do Antigo Oriente, cuidar bem de um hóspede estava à frente da honra das filhas. Ló, um homem que em princípio tem um discernimento correto a respeito da situação e sabe que é errado aquilo que Sodoma e Gomorra vão fazer, se vê agora tentado a fazer como as nações faziam, e ele oferece então as suas filhas. Veja o verso 8, tem 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Agora veja a ironia, ele está disposto a proteger os homens, e está certo nisso, mas ele não protege as suas filhas, como um pai deveria fazer. As filhas estão de fato para ser entregues. E aí quando você olha para o verso 9, você vê que a maldade dos habitantes de Sodoma está ainda mais exposta. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E ainda acrescentam: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo. Ló não é daquela cidade.
Ló foi parar em Sodoma e Gomorra quando ele teve de se separar de Abraão, lembra-se disso? Os pastores começaram a brigar, então Abraão diz: olha, nós somos parentes, não é bom que nós venhamos a contender, então escolha para onde você quer ir. E Ló escolheu de acordo com aquilo que os seus olhos podiam ver. Ele olhou as campinas, ele achou que a prosperidade estava ali, a despeito de aquela cidade, a iniquidade daquela cidade ser bastante conhecida. E é por isso que Moisés, ao registrar isso, vai dizer que a cidade de Sodoma e Gomorra, ou as cidades, eram grandes pecadoras diante de Deus. Mas Ló não se importou com isso de início. Ele foi para aquela cidade, ele está interessado na prosperidade, enquanto Abraão esperou que Deus mostrasse a terra para onde ele iria, confiado na promessa. Ló então está nessa cidade, e agora estes homens estão dizendo: este homem é um estrangeiro, que negócio é esse agora de querer ser o juiz da nossa terra, de querer dizer aqui o que nós devemos e o que nós não devemos fazer? Parece que Ló tentava fazer de fato certa diferença ali, daí o Novo Testamento tratar Ló como um justo. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, mas preservou o justo Ló, aquele que foi justificado pela fé no Messias. Mas estes homens agora, quando ouvem a palavra de Ló, eles não querem saber mais disso. Você não é juiz de nós. E eles falam um pouco mais: a ti faremos pior do que a eles. Se nós vamos abusar desses homens, espere e você verá o que nós vamos fazer com você, Ló. A maldade aqui está bastante exposta. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Acusam de querer ser o juiz da terra, afirmam que farão pior com ele do que estão fazendo com os visitantes. Tudo isso, irmãos, serve para constatar a iniquidade daquela cidade. Os homens, os anjos, que foram enviados pelo Senhor, estão percebendo exatamente o que está acontecendo. E você pode aprender aqui que o Senhor, justo juiz de toda a terra, nunca se ira sem razão. Nunca. Quando Deus derrama o seu juízo, Ele não faz por caprichos, Ele faz por conhecer a perversidade do coração do homem. Às vezes algumas pessoas olham para o Antigo Testamento e veem juízos temporais de Deus, como no dilúvio, como aqui em Sodoma e Gomorra, ou como em outros lugares onde Deus mandava Israel entrar na cidade e destruir todos os habitantes, inclusive crianças, e se escandalizam achando: mas que carnificina, que Deus terrível. Esse Deus é bem diferente do Deus do Novo Testamento. Dia desses eu conversava com uma pessoa que dizia exatamente isso para mim, e então eu fui olhar com ele para as passagens de Atos capítulo 5, em que Deus fulmina Ananias e Safira na frente da igreja. Qual a razão? Mentira. Disseram que dariam um tanto de oferta e deram menos do que aquilo. Fulminados na frente da igreja. Mostrei a ele o texto da Epístola aos Coríntios, em que Paulo escreve à igreja preocupado com o que eles estavam fazendo na celebração da ceia, e vai dizer que por causa da iniquidade da igreja, muitas pessoas ali estavam fracas, doentes, e não poucas haviam morrido. Eu creio que a grande diferença que nós temos na nova aliança, ou na nova administração da aliança para a antiga, é que você não tem um anúncio direto como no Antigo Testamento. Mas não tenha dúvidas de que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas quando Ele aplica o seu juízo, meus irmãos, Ele o faz sabendo exatamente o que o homem merece, após constatar toda iniquidade. E aqui a iniquidade, como eu disse, uma delas é a questão da homossexualidade, que é vista nas Escrituras de fato como um grande mal, como uma perversão daquilo que o Senhor
fez para que fosse o sexo, desfrutado dentro do relacionamento de casamento entre um homem e uma mulher. O sexo foi dado dentro de uma relação de pacto. Quando um homem e uma mulher se unem, a Escritura diz que eles se tornam uma só carne. E esse é um reflexo daquilo que você tem na própria pessoa de Deus, um Deus que subsiste em 3 pessoas. A comunhão de um homem e de uma mulher no casamento aponta para essa comunhão perfeita. É por isso que o sexo deve ser desfrutado no casamento. O problema é que com o pecado, o homem agora não cumpre os 2 mandamentos de amar a Deus e amar ao próximo. O homem agora ama a si mesmo. E o sexo que deveria ser para que Deus fosse glorificado e para que o próximo fosse servido, vai servir para si mesmo. E todas as perversões da sexualidade são fruto da queda. O sexo fora do casamento é fruto da queda. O sexo entre um homem e outro homem é fruto da queda. O sexo entre 2 mulheres é fruto da queda. O sexo entre o homem e várias mulheres é fruto da queda. O sexo entre um homem e animais é fruto da queda. Tudo isso é expressão de um coração egoísta que quer satisfazer a si mesmo e não dá ouvidos à lei de Deus. Aqui em Sodoma você vê a perversidade moral, a sexualidade sendo usada para que homens satisfaçam os seus prazeres carnais. É um aspecto então em que Deus se ira e Ele vai punir essa cidade. Daí uma das palavras que são usadas para a homossexualidade ser sodomia, por causa do pecado aqui de Sodoma e de Gomorra. Se você olhar para Romanos, você vai ver que um dos aspectos de Deus, da ira de Deus, ao homem que rejeitou a verdade de Deus e se tornou nulo em seus próprios raciocínios, é exatamente entregar os homens para desonrar os corpos entre si. Deus se irou contra essa cidade. E nos nossos dias, cristãos têm cedido à militância homossexual. Tramita agora projeto que vai tentar de novo criminalizar aquilo que eles chamam de homofobia. E é claro que ninguém deve maltratar, bater, assassinar um homossexual. Mas o que eles dizem que é ruim por si só é exatamente fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa noite: declarar a homossexualidade é pecado diante de Deus. E haverá um dia em que Deus julgará todo esse povo. Já há igrejas que estão abandonando isso. Já há crentes que estão transigindo com isso. Já há igrejas que estão ordenando homossexuais. Se é que podemos chamar de igrejas, né? Estudávamos agora a confissão de fé. E o que a confissão de fé fala é que as igrejas são mais puras ou menos puras. Mas há igrejas que já se desviaram tanto que não podem ser chamadas mais de igreja, mas de sinagogas de Satanás. Essa talvez seja a melhor designação para igrejas assim. A igreja tem abandonado o padrão da Escritura e tem transigido com aquilo que Deus nunca transigiu. Deus está julgando essas cidades. Muitos hoje, crentes, têm dito que não, pastor, isso é biológico, isso é do nascimento. A Escritura trata como depravação, pecado, e nós precisamos dar os nomes certos. E se isso é verdade, irmãos, se Deus abomina tanto a homossexualidade, por que é que crentes brincam entre si, insinuando que um ou outro é efeminado, homossexual? Mas onde que acontece isso, pastor? Olhe para as torcidas de futebol. Teve uma época que eu comecei a tomar raiva de futebol,
Mas não por causa do futebol, por causa dos crentes, inclusive pastores no Facebook, que antes do jogo de futebol começava: seu Bambi, como é que nós brincamos chamando irmãos por aquilo que Deus abomina? Isso deveria passar longe de nós. Esse tipo de brincadeira não deveria haver entre crentes. Se Deus abomina esse pecado, por que nós estamos dispostos a, em nome de brincadeira, chamar irmãos assim? Nós precisamos rever muito se estamos fazendo isso, à luz daquilo que a Escritura diz. O problema é grave, mas havia outro problema grave: a inhospitalidade. Eles não tratavam bem aqueles que eram do seu meio. Que negócio é esse? Você nem é da nossa cidade, Ló? E isso nós vemos também muitas vezes no meio da igreja, meus irmãos. Às vezes nós tratamos mal ou com indiferença pessoas que não pensam como nós, pessoas que não estão ali no nosso grupo. Deixamos de lado. Esse não nos pertence. Enquanto a igreja é chamada para ser uma unidade. Quem uniu a igreja foi o Espírito Santo, e cabe a nós preservar a unidade do Espírito. Quando nós começamos a tratar com indiferença irmãos por causa de grupos, de posições teológicas, nós estamos indo no caminho muito ruim. E é preciso cuidar para não agirmos de forma perversa, forma que levou Deus a julgar essas cidades. Mas veja mais, olhe para o texto. Você vê, além da constatação da iniquidade, a misericórdia do Senhor sobre a família de Ló, a partir do versículo 10. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Nos versos 10 e 11 você começa a perceber a misericórdia agora do Senhor, porque os anjos que estão naquela cidade fazem aqueles homens que querem entrar na casa de Ló para abusar dos habitantes que estão ali, ou dos visitantes que estão ali. Os anjos fazem com que eles fiquem cegos. Parece que um grande clarão acontece ali, porque a ideia de cegar aqui é de que eles têm a vista ofuscada, temporariamente
ofuscada. E isso explica o fato deles continuarem tateando e procurando, tentando ainda entrar. E por que Deus está fazendo isso? Ló está a ponto de pecar contra as suas filhas, e Deus o preserva disso. Muitas vezes, meus irmãos, nós não vamos levar a cabo os nossos intentos, porque o Senhor não permitirá. Não é porque nós não temos coragem de fazer, ou capacidade de fazer, mas porque Ele é misericordioso. Não foi isso que nós lemos na liturgia? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E é isso que Deus está fazendo aqui, impedindo Ló de pecar. Ele preserva Ló de entregar as suas filhas, e no verso 12, os anjos ordenam a Ló que vá embora. Tens aqui alguém mais dos teus? E veja que eles agora incluem até os genros de Ló. Genro e teus filhos e tuas filhas. O que você vê no decorrer do texto é que eles são chamados de genros já, porque eles estavam comprometidos, mas eles ainda não tinham casado. Elas estavam para casar. Elas estavam para casar. E o anjo diz: leve todo mundo que está na sua casa, retire toda a sua família, a destruição virá. Mas aqueles homens, os genros de Ló, eles não acreditam. Veja o verso 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir essa cidade. Achavam, porém, que ele gracejava com eles, que ele brincava. Eles não dão crédito ao que Ló está exortando. A destruição vem. Não é incomum isso acontecer. Você falar, anunciar, tem nada. Um dia haverá um juízo. Que é isso? Isso não ocorrerá. Jesus voltar aqui de forma alguma. Mas estes homens estão sendo avisados. Ló faz o que lhe é ordenado. Tire os seus genros daqui. Ele anuncia: o Senhor virá em juízo. Mas eles não dão crédito, e com a demora em se retirar, porque por conta de tudo isso eles se demoram ali, são os próprios anjos que pegam a família de Ló pela mão e os conduzem para fora da cidade. Veja o verso 16: como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher, as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Dependesse de Ló e da sua família, eles teriam perecido juntos. Eles estavam se demorando. É o Senhor que os toma e os conduz para fora. Deus é misericordioso. O verso enfatiza exatamente isso, porque Deus foi misericordioso. Mas há uma advertência aqui: não olhe para trás. Não coloque os seus olhos mais neste lugar. Lembra quando foi a primeira vez que Ló olhou para essa cidade? Quando ele viu as campinas, o lugar de prosperidade. É para lá que eu vou. Eu não quero saber se lá há grandes pecadores. A prosperidade está ali. E agora, quando Deus, por misericórdia, retira Ló de um lugar para onde ele escolheu ir, ele diz: não olhe para trás. Não pense no que você está deixando para trás. Ao ser misericordioso, Deus então está demonstrando de fato que Ele não extermina o justo junto com os ímpios. Não foi essa a intercessão de Abraão?
o Senhor vai matar o justo junto com os ímpios. Como não havia sequer 10 justos naquela cidade, Deus destrói a cidade, mas o justo que havia ali foi retirado. O justo Ló, com todos os seus pecados, com todo o seu amor àquele local, àquele mundo, mas um justificado, que Deus não deixa para trás, mas retira da cidade, assim como Ele faz conosco. É Ele quem nos tira das trevas, do reino das trevas, e nos coloca no reino do Filho do seu amor. A obra é dele, por graça e misericórdia. Ló, com todos os seus pecados, demonstra que é justo quando ele tenta salvar aqueles homens. Deus é misericordioso, e é esta misericórdia do Senhor, irmãos, que é a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e a cada dia eu e você somos livrados por misericórdia de perigos que muitas vezes sequer sabemos que existem, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e você pode confiar nisso, e caminhar nessa confiança, quando entende que a sua situação, a situação do seu coração, não era diferente da situação dos moradores de Sodoma e Gomorra, tampouco do coração de Ló. E lembra que foi o Senhor quem justificou a sua vida e que te deu um novo coração, agora disposto a buscá-lo. Misericórdia, graça. Não fomos nós que buscamos o Senhor, não fomos nós que tentamos sair da cidade perversa, do mundo perverso. Foi o Senhor que nos tirou de lá, nos dando uma nova disposição, por causa da obra de Cristo, por causa daquilo que o Senhor fez em favor do seu povo, a fim de que pecadores pudessem ser vistos agora pelo Senhor como justos. Daí eu ter falado na semana passada que o sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, intercede de forma muito mais eficaz do que Abraão. Abraão teve de ir baixando o número. Olhe lá, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, Jesus diz: olhe lá, não tem nenhum justo, mas olhe para mim, porque eu os justifiquei. E assim você é liberto, e assim você é salvo da ira. Deus lhe foi misericordioso. É essa misericórdia que faz com que Ele envie Jesus para morrer por você. Em sua misericórdia, Deus também nos preserva muitas vezes de pecar, porque às vezes nós até intentamos pecar, planejamos e não dá certo. Deus faz com que em sua providência alguma coisa aconteça e eu não leve a cabo aquilo que eu estava querendo fazer. Não é porque eu não queria, não, é porque Ele é misericordioso. Você olha para Babel e você vê exatamente isso. O povo queria pecar, queria afrontar a Deus. Deus falou: espalhe-se por aí. Eles falaram: não vamos espalhar para lugar nenhum, nós vamos ficar nesse lugar, nós vamos construir uma torre aqui, nós vamos fazer o nosso nome famoso. E Deus diz: não há mais como segurar esse povo, eles falam a mesma língua, não há limite para o que eles estão tentando fazer, não há limite para o pecado desse povo. E Deus então impõe um limite. Deus confunde a língua, Deus julga, mas o seu julgamento envolve misericórdia.
porque Deus os impede de avançar no seu pecado. Eles agora têm que espalhar pela terra e cumprir a ordenança do Senhor. Então, se você pontualmente sentir o peso da mão do Senhor sobre a sua vida, não lamente, agradeça a Deus. Talvez Ele esteja exatamente refreando na sua vida o pecado que você quer cometer, porque Ele é misericordioso, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Olhe mais para o texto, você vê enfim o juízo de Deus sendo derramado, do verso 23 ao verso de número 29. Saiu o sol sobre aquela terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a sua campina, e viu da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Constatada a iniquidade, Deus derrama o seu juízo contra a cidade, não antes de tirar Ló, de fazer com que Ló saísse daquele lugar. A descrição, irmãos, da catástrofe que o Senhor fez cair sobre aquela cidade é assustadora. Quando Pedro menciona o juízo de Deus, lá na sua epístola, ele diz que as cidades de Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinza, e Deus as ordenou a ruína completa, nada sobrou. Deus destruiu toda a cidade, todo o povo daquela cidade. Mas há aqui no juízo do Senhor outro aspecto a ser notado. Como eu disse, o Senhor tinha tirado a família de Ló e advertido: não olhe para trás, não olhe para trás. Volte aí um pouquinho no texto, quando os anjos mandaram Ló embora. Ló ainda disse no verso 20: tem uma cidade perto aqui, para a qual eu posso fugir, é pequena, permite que eu fuja para lá, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Ló está falando: deixa eu ir para aquela cidade ali, e aquela cidade será o meu refúgio. É isso que Deus faz quando Ele derrama o seu juízo. Você tem uma cidade de refúgio, ela se chama Jesus Cristo. E se você estiver nele, você está seguro no dia do juízo. Ele é o refúgio verdadeiro. Mas ao atrair você para Ele e recebê-lo nele, que é o seu refúgio, Ele diz a você o mesmo que Ele diz a Ló: não olhe para trás. Lembra de Jesus falando a respeito disso? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno. A caminhada cristã envolve um olhar constante para Cristo. É por isso que Paulo vai dizer que ele não olha para o seu passado, nem para as glórias do seu passado. Aquilo tudo que antes era lucro, agora ele considera como esterco, como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então ele vai dizer que ele prossegue para o alvo. É assim que nós caminhamos, olhando para frente, olhando para o Senhor, para o Redentor, e não voltando os nossos olhos para trás, porque Deus derramará o seu juízo sobre este mundo, e nós não podemos amar as coisas desse mundo. Mas a mulher de Ló voltou os seus olhos. Verso 26:
E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Por mais que ela estivesse saindo da cidade de destruição, o seu coração habitava ali. O seu coração morava naquela cidade. O seu coração amava as coisas daquela cidade. E mesmo diante de um grande livramento, de uma grande bênção, da graça extraordinária do Senhor, da misericórdia que se renova a cada manhã, ela olha para o que ela está perdendo, ela olha para o que ela está deixando, e ela se transforma numa estátua de sal. Nos tempos bíblicos, as pessoas às vezes semeavam um local com sal para condenar esse local à esterilidade e desolação. Isso acontece lá em Jeremias capítulo 17. E essa mulher se transforma nessa estátua de sal. Aqueles que são libertos por Cristo, meus irmãos, eles não devem olhar para trás. Olhar para trás é querer voltar para as trevas, para o lugar de destruição, para o lugar que será julgado. O Senhor já nos tirou de lá. O Senhor já está nos conduzindo para um novo lugar. Nós não precisamos ficar saudosos das coisas deste mundo. Há muitos cristãos que, ao passar por dificuldades, voltam os seus olhos e dizem: eu já vivi tempos melhores do que esse, e tempos em que você ainda não conhecia Cristo. Saiba que o melhor que aconteceu na sua vida, no tempo em que você não conhecia Cristo, não se compara ao pior dos dias que você viver na presença do Senhor. Não há como comparar. Sabe como que Paulo fala a respeito disso? Porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara à glória que teremos, falando em termos de futuro. Mas isso é verdade também quando você olha em termos de passado e o que você já tem hoje. Uma vida abundante por meio do Senhor Jesus Cristo. Às vezes também crentes olham para o que acontece à sua volta e acham que o Senhor demora em fazer justiça. Você olha a iniquidade, a maldade, desonestidade. O Senhor vai retardar até quando a sua ira? Lembre-se que o Senhor é justo e ao seu tempo Ele pagará a cada um conforme as suas obras. E louve a Ele, porque as suas obras, nas suas obras serão creditadas as de Cristo. E é por isso que você também não será julgado e condenado. Ele fez por nós, para que pudéssemos receber agora graça e misericórdia. Cuide da sua vida, cuide da sua caminhada. Em tempos de aflição, de tormento, em termos de provação, ao invés de tentar olhar em algum lugar do passado, um momento onde você foi mais feliz, olhe para a cruz de Cristo, a misericórdia de Deus derramada sobre a sua vida. É isso que vai dar a você forças para que você continue a caminhar diante do Senhor. Muitos têm feito como uma mulher de Ló. Agora, homens, lembrem-se que tudo o que a mulher de Ló aprendeu, tudo o que a mulher de Ló amou, tudo o que as filhas de Ló aprenderam, tudo o que as filhas de Ló amaram, elas só puderam fazer porque Ló as conduziu para lá. Por mais crentes que sejam os maridos,
Se as motivações das escolhas forem erradas, vocês podem levar a família à ruína. Ló era um homem crente, mas a sua família foi criada e aprendeu uma visão de mundo, não que partia da Escritura, mas que partia daquela cidade. Eles se afeiçoaram àquela cidade. E muitos pais têm feito isso com os filhos. Têm ensinado os filhos a amar esse mundo e as coisas que é do mundo, e depois falam: vamos, filho, para a igreja. E eles vão olhar para as coisas desse mundo. Se o seu coração já está habitando ali, eles vão olhar para lá. Cabe a nós incutir na mente deles o temor do Senhor, rogando ao Espírito Santo que aplique a mensagem ao coração deles. Mas nós fazemos a nossa parte. Nós precisamos ensinar a não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. É por isso que nós somos os exemplos. Mas se os filhos veem os pais dando muito mais valor às coisas desse mundo, ao trabalho, à carreira, às férias, e pouco valor à piedade, à oração, à escritura, não acho que eles vão aprender que a igreja é a melhor coisa que existe e que Cristo é o melhor que eles podem ter. Porque se eles não virem isso nos seus pais, eles não verão mais, a não ser que o Senhor seja muito misericordioso, e Ele é, mas não conte sempre com isso. Faça o seu papel, cumpra o seu papel. Por último, você percebe no texto que essa família, mesmo sendo livre de tudo isso, por causa desse coração que habitava em Sodoma, era uma família que cometia iniquidades. A mulher de Ló olhou para trás. O que aconteceu com as filhas? Verso 30 a 38. Subiu Ló de Zoar, habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhes a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Eles foram salvos do juízo. Eles experimentaram a misericórdia do Senhor. O que você esperava de uma família dessa? Piedade, santidade, gratidão a Deus, temor do Senhor. Mas o que você vê aqui? Ló está com medo de permanecer em Zoar, de habitar naquela caverna juntamente com as filhas. As filhas perderam os seus noivos. Seus noivos não acreditaram na pregação de Ló. Eles pereceram na cidade, eles morreram ali naquela cidade. E agora estas duas moças, elas veem que elas não vão mais casar. A descendência de Ló se findaria ali, e elas arquitetam um plano para conceber do próprio pai. Agora pense bem: desejar que a posteridade do seu pai se prolongue, continue, não há problema. O desejo é lícito. O problema é que elas estão fazendo para levar a cabo o seu desejo, para conseguir o que elas tanto desejam, e elas pecam.
Elas usam o sexo de forma pervertida. Onde elas aprenderam isso? A perversidade de Sodoma e Gomorra está no coração dessas moças. Elas aprenderam ali. E elas então embebedam ao seu pai. E é interessante que elas avaliam a situação que estava acontecendo, tendo por base não o que Deus diz, mas o que diz esse mundo. Olha, segundo o costume da terra, o costume da terra é assim. Isso é uma armadilha para crentes. Isso é o costume da terra. Isso é uma armadilha no mundo dos negócios. O costume é esse, a prática é essa. Mas se a prática é pecaminosa, não faça. Se afaste. Elas não, elas avaliam: vamos fazer como o costume da terra, vamos dar descendência ao nosso pai. E aqui parece haver um contraste, porque Moisés havia falado sobre Abraão, e a Abraão caberia ensinar, instruir os filhos a guardar o caminho do Senhor, lá no capítulo 18. Mas as filhas de Ló aprenderam a imitar a imoralidade da sua ex-terra. E Moisés faz questão de frisar aqui a passividade de Ló. Ele se deixa embebedar a ponto de não ver o que está acontecendo. Por 2 vezes isso se repete. Ele enfatiza: Ló não viu nem quando ela deitou, nem quando ela levantou. Veio a outra filha, ele não viu nem quando ela deitou e nem quando ela se levantou. E o resultado do pecado das filhas de Ló, nós vemos na história de Israel. 2 dos inimigos de Israel estão nascendo aqui: Moabe e Amon, os amonitas, inimigos de Israel. Eles pecam, ou elas pecam, para suscitar uma descendência ao seu pai, e essa descendência vai estar em oposição ao povo de Deus. Iniquidade na família de um crente. Pais, não achem que porque vocês são crentes, que os seus filhos não aprenderão o que é errado. Eles estão rodeados de mestres. Os mestres estão lá na escola desde os primeiros anos. Eles estão na faculdade. Eles estão na rodinha de amigos num condomínio. Eles estão na TV. Eles estão nas músicas. Tudo isso instrui o coração. E os pais precisam estar atentos, ensinando os filhos a discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Mas eles só vão aprender isso se os pais estiverem incutindo neles a palavra do Senhor. De outra forma, não há. E aí quando os filhos vão para a faculdade e às vezes se desviam, os pais falam: mas o que aconteceu? Levava esse menino para a igreja todo domingo. Não adianta levar para a igreja se você diariamente não investe nele, não ora com ele, não lê a escritura com ele, não confronta os desejos do seu coração mostrando aquilo que a escritura diz. Esse é um trabalho diário. E se os pais não se dedicarem a isso, por mais crentes que sejam, vão ensinar os filhos a tomar decisões segundo os seus próprios critérios, em vez de tomar decisões baseadas na palavra do Senhor. É por isso que nós não podemos nos amoldar a esse mundo. É por isso que a ordenança de Paulo, depois de falar de toda a obra de salvação de Cristo para a igreja de Roma, é dizer o quê? Não vos conformeis com este século. Nós andamos na contramão. O cristão anda na contramão desse mundo. O nosso modo de viver é estabelecido pela Escritura. E se nós fizermos isso, nós teremos condições de abrir mão dos desejos
para fazer a vontade de Deus. Hoje em dia as pessoas na igreja ouvem que Deus quer que você seja feliz, não importa como. Então, se você já está aí no seu quarto casamento, separou 3 vezes sem razão nenhuma bíblica, não tem problema, um dia você acerta. O negócio é ser feliz. Tá bom para você assim? Deus não está importando muito como você vai chegar lá, mas Ele quer que você seja feliz. Esse é o Evangelho. O Evangelho de Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Como eu disse, meus irmãos, o capítulo 19 de Gênesis é, na minha opinião, um dos mais terríveis que você tem na Escritura. Mas aqui, ao mesmo tempo em que você vê o pecado aflorado, você vê o justo juiz, o Deus misericordioso, que alcança o homem apesar da sua iniquidade. O juízo de um Deus santo que sonda corações e mentes, que conhece ações e intenções e que retribui a cada um segundo as suas obras. A misericórdia de um Deus que por infinita graça deixa de dar a pecadores aquilo que eles merecem. E a iniquidade de homens que, mesmo sendo alvo do cuidado de Deus, continuam fazendo escolhas pecaminosas, continuam seguindo os desejos do seu coração. É por isso que nós precisamos olhar para a maior demonstração de misericórdia de Deus, Cristo Jesus, onde nós vemos a justiça de Deus e a misericórdia do Senhor. Justiça de Deus quando Cristo assume o seu pecado e morre no seu lugar, a morte que você merecia. Deus é justo e Ele matou você em Cristo. É isso que Paulo fala? Morremos com Cristo. Cristo é aquele em quem você vê a misericórdia do Senhor. Você ressuscitou com Ele. Você tem uma nova vida. Porque um dia Ele assumiu sobre si a ira de Deus. Você pode e deve caminhar em santidade. É por causa dele que nós somos tratados com graça e com misericórdia. Então louve ao seu Redentor, louve a Cristo Jesus, glorifique ao seu Senhor, abrindo mão da sua vontade a cada dia e fazendo a vontade dele, lembrando que esse mesmo Jesus advertiu. Abra sua Bíblia em Lucas. E aqui no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus está falando a respeito do reino de Deus, ele é interrogado por fariseus, ele vai lembrar essa história. Veja como diz o texto a partir do verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vê o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, depois de responder aos fariseus, dirigiu-se aos discípulos. Isso se aplica a você. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis, e vos dirão ei-lo aqui ou lá está, não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam,
compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Veja o que Jesus está falando: quando vier o Filho do Homem, não se preocupe com as coisas que você tem aqui. Você deixou bens para trás, pode deixar. Não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre-se da história. Essa precisa ser a nossa lembrança. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato, a salvará. Essa é a caminhada cristã. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem perder a vida por minha causa, ganhará. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas não como nós ensinamos as crianças, porque as crianças nós ensinamos: escute agora a história de uma mulher que se deu mal só porque olhou para trás. E quando você canta para as crianças, parece que foi uma besteira. Só por isso? Só porque olhou para trás? Ela olhou para trás porque o coração dela habitava naquele lugar. Não deixe o seu coração habitar em outro lugar que não seja em Cristo. Porque onde está habitando o seu coração, será o critério para as suas escolhas, para as palavras que você usa, para os atos que você pratica, para a forma como você sente. Lembrai-vos da mulher de Ló.